Olá, tudo bem? Você tem problema com gestão de tempo, né? Lidar com a parte dos negócios e a gestão de tempo dentro da sua casa, agora que você está em home office? Fique até o final desse vídeo para você pegar todas as dicas em relação a tudo isso aí e melhorar esse timing. Meu nome é Claudio X, são mais de 29 anos no campo de batalha como empreendedor, empresário e hoje investidor. E hoje a gente vai falar sobre tempo, tá? Gestão desse tempo. Que muitos de nós, né, à medida que a gente vai avançando, a gente vai adicionando mais atividades dentro da nossa rotina. E eu tenho certeza que você, agora que está começando essa caminhada do empreendedorismo, você está fazendo mais de uma atividade simultaneamente, né? E ainda mais agora que a gente passou por todo esse processo de home office, então trabalhando a partir de sua casa, essa gestão não é uma coisa tão simples assim, né? É interessante, é bacana você estar em casa, junto, perto da sua família, com certeza é. Só que fazer essa gestão de tempo não é uma aplicação tão fácil assim. Por que não é tão fácil? Porque a família, ela não entende que você, naquele momento, você precisa dar atenção ao seu trabalho, né? Suas reuniões virtuais, de repente, e tudo isso gera um pequeno conflito dentro da sua família, da sua comunidade, né? Por quê? Os seus filhos, ou a sua esposa, né, o seu companheiro está te olhando no canto de uma sala, né, olhando para um computador de repente, e eles acham que você está disponível todo o momento, pois eles estão visualizando você fisicamente ali. Então, aquele momento pede alguma tarefa, ou jogar o lixo fora, ir ao supermercado, resolver uma tarefa doméstica. Isso não tem problema nenhum se você estiver organizado. O problema é que muitas vezes nós estamos envolvidos em atividades intelectuais. Então, eu sempre brinco com a minha família, né? Não é possível sair de um raciocínio, né, de uma solução de algum problema, de repente, das minhas empresas, nos investimentos, e parar para fazer alguma coisa e voltar no mesmo time e falar assim, bom, eu estava pensando aqui e agora então vou continuar esse raciocínio. Para mim, pelo menos, isso não é possível, né? Eu preciso de um momento de reflexão, de pensar sobre aquele assunto e trazer soluções para aquela atividade. Então, não tem como fazer tudo isso daí. E o exemplo que eu trouxe naquele momento é que eles também estão em aulas virtuais, né? E eu perguntei para eles o seguinte: você consegue ter essa aula virtual se movimentando? Você consegue ter um entendimento da sua aula, fazendo compra, olhando mesmo que é online? Porque eu fui questionado, né? Mas é online? Qual que é o problema? Pegando na internet, você vai no supermercado e vai assistindo online. Falei, legal. Consigo, sim, assistir ou até ouvir, mas meu poder de concentração e o meu entendimento em relação àquele conteúdo fica bastante prejudicado. E aí eu coloquei eles na mesma situação do que eu estava passando. Aí eles falam assim, realmente é difícil. Então, onde que eu quero chegar em relação a isso? Quando a pessoa vê no outro, tudo é muito fácil, né? O outro vai lá, faz, não tem problema, 2 tempinhos, é só sair 2 segundinhos, resolve lá, é má vontade. E não é isso daí, né? A partir do momento que ele entende que se ele tivesse na mesma situação, teria muita dificuldade de compreensão, aí cai a ficha de tipo, poxa, verdade, isso aí atrapalha. Certo? Então isso é importante você fazer essa gestão de tudo isso daí, porque senão vai gerar estresse para você e para toda a sua família que está ao seu entorno, certo? Como que eu resolvi a minha situação, né? Desde que entramos nesse processo de restrição social, minhas reuniões são todas online, né? O lado ruim, porque no começo eu sou um cara muito offline, ou seja, eu tenho que conversar com as pessoas cara a cara, né? Estar presente numa reunião, ou seja, eu estou concentrado naquele momento para resolver situações. Então eu estava muito acostumado a isso, sair de algum lugar, ir para as reuniões e tudo acontecer lá. A partir do momento que isso não foi mais possível e as coisas começaram a ser online, muita coisa mudou na minha cabeça, né? Tive que mudar o meu mindset, essa chavezinha. No que sentido? Você tem que ter um local onde você possa fazer as suas reuniões de uma maneira que não seja interrompido a todo momento.
porque fica ruim para você e ruim para a pessoa que está do outro lado, né, que ele também tirou aquele tempo para se dedicar a esse trabalho. Então a gente precisa respeitar isso também. Então o que é isso importante? É você separar um espaço físico, tá, e esse tempo para que tudo isso aconteça. Parte ruim foi se adaptar. A parte boa é que nós ficamos muito mais produtivos, né? Ou seja, em vez de ter 2 ou 3 reuniões no dia, passou-se a ter várias reuniões, 3, 4, 5 reuniões durante o período. Por quê? O tempo de deslocamento para essas reuniões foi eliminado, né? Então o time para acontecer uma coisa a outra ficou em questão de minutos. Então, ou seja, se você conseguisse resolver dentro daquela hora a situação, e aí você você não perde o foco numa paradinha de tomar um café, uma paradinha para conversar com outra pessoa, alguém que entra dentro de uma reunião para dizer alguma situação, isso não acontece no online, né? Porque todo mundo está em locais diferentes e precisa estar concentrado naquela resolução, certo? Então isso foi um benefício. Então, questão de mudança de uma reunião para outra, sobrou 5 minutos, é os 5 minutos que você vai ali, toma um café, vai no banheiro, né, dá uma espreguiçada e volta para a próxima reunião. Então, ficou muito mais dinâmico, né, seu aproveitamento, sua produção. E não é mais em questão de horas, agora é questão de minutos, você resolve todas as situações. Esse é um lado bom. O lado não tão bom é que te exige muito mais. Como diz, como as pessoas sabem que agora é possível, através de um agendamento, ter você perto de uma reunião, eles já começam a agendar várias reuniões durante o período. Então, cuidado um pouco em relação a isso, porque senão você vai ficar o dia todo dentro de várias e várias reuniões aí. Tá, beleza? Mas você que está começando agora o seu negócio, entenda que você precisa fazer uma rotina de afazeres, tá? Então vamos imaginar que eu trabalho para alguma empresa, mas também ao mesmo tempo ou tenho meu negócio, né? Mas ao mesmo tempo estou online, né? Então, ou seja, estou no convívio da minha família, ok? Então isso também você precisa organizar. Em que sentido que a gente consegue organizar? Se você cria essa rotina, por exemplo, nós estamos no final de semana, né? No domingo. No domingo é um ótimo dia para você fazer o planejamento da semana seguinte, certo? Por que isso? Porque no domingo, normalmente, as atividades são mais tranquilas e você pode parar para pensar. Puxa, Cláudio, mas minha casa é uma bagunça, né? Quando domingo está todo mundo em casa, ninguém tem aula, né? Não tem as aulas online, então daqui a pouco todo mundo acorda, vira uma confusão. Eu gosto muito de acordar mais cedo, tá? E hoje não é nem questão de colocar despertador. É 5 horas da manhã, normalmente, né? Lá em casa minha prioridade é de 5h30. Que todo dia 5h30, não importa se é sábado ou domingo, eu acordo, né? E esse apelido é engraçado, mas agora inclusive eu acordo antes das 5h30. Mas enfim, o importante é você acordar um pouco mais cedo, tá? Eu gosto disso porque a minha cabeça começa a focar naquilo que eu preciso fazer. E quando a gente começa a focar naquilo que precisa ser feito, tem muitas subtarefas que dependem da tarefa principal, né? Por exemplo, para mim fazer essa gravação, que estou fazendo um outro aplicativo que é novo para mim, eu precisei fazer uma configuração. Então eu levei um certo tempo para configurar essa gravação agora. E não estou na minha casa, né? Estou um final de semana na praia com a minha filha, que é a mais nova, que a gente decidiu viajar um pouco mais longe de Orlando, onde a gente está, 1h30, 2 horas, para chegar aqui na praia, para curtir aí o momento. Então são possibilidades que a gente pode ter um pouco mais lá na frente, tá? Como eu sempre falo para vocês, isso aqui é uma fotografia, onde você está vendo esse momento. Mas esse momento foi construído muitos anos antes, tá? Para a gente poder ter essa liberdade de poder, 1 ou 2 dias antes, falar, não, a gente vai na praia e vamos curtir lá o final de semana e a gente volta de boa, né? Às vezes nós não conseguimos fazer isso porque nesse momento agora, né, se você está no seu início de carreira de empreendedorismo, você está construindo essa foto futura,
certo? Isso a gente já falou também em outros conteúdos aí, que é importante você ter essa visão da onde você quer chegar, certo? Porque se você não sabe de onde está e para onde quer chegar, fica difícil você realmente chegar nos seus objetivos aí, beleza? Então vamos lá, voltando. Domingo você vai construir então essa rotina da semana. Poxa, Cláudio, mas como que eu vou construir essa rotina da semana? Bom, primeiro, coloque tudo isso num papel para ficar organizado, né, a sua agenda. Nessa semana, provavelmente você tem coisas, são pedrinhas, né? São coisas que já estão estabelecidas, coisas que você precisa fazer, certo? Que são as pedras maiores. Então você já coloca lá, vamos por segunda-feira, sei lá, você tem que buscar a sua filha de tal hora, levar e buscar. Então você já coloca lá, esses horários não tem como você mudar. Você precisa executar, certo? Se você tem uma reunião já permanente toda semana, então você também deixa agendado lá. De tal hora a tal hora você tem aquela reunião, ok? E aí você vai construindo isso durante toda a semana. Então, no meu caso, o que eu faço? Como eu tenho que levar e buscar a minha filha mais nova, né, que ela está no presencial, eu já coloco os horários que eu preciso me deslocar para levar ela no Elementary School, né? Então pronto. E aí deixo tudo estabelecido. Aquele horário não é possível marcar atividades, tá? Porque não tem como outra pessoa fazer isso. Eu preciso fazer, eu quero fazer, inclusive. Então eu determino que aquele horário para mim está bloqueado, ok? E aí o que eu faço? Coloco outras reuniões. Então eu já tenho reuniões semanais. Eu já deixo todas elas montadas na minha agenda da semana. E aí provavelmente outras reuniões vão aparecendo à medida que a semana vai acontecendo. E aí a agenda já está montada, né? As principais atividades que estão bloqueadas e você vai colocando as reuniões que vão aparecendo, certo? Beleza? É importante também, no domingo, você construir o que você deseja realizar nessa semana, certo? Que são atividades extras que aparecem toda semana. Então, por exemplo, essa semana eu quero montar um painel de quadro, vamos supor assim, certo? Onde eu gosto de riscar muito, eu sou muito visual, eu preciso escrever, olhar, entender, processar aquela ideia, rascunhar, então eu gosto muito. Eu tenho 3 quadros, na verdade 2, que um é emprestado da Taira, e eu gosto de ficar rascunhando, só que para mim são quadros muito limitados, eu queria uma coisa maior, então já estou pensando em construir alguma coisa nesse sentido. Então se fosse esse o objetivo da semana, falo, olha, eu quero essa semana montar um painel onde eu possa riscar ali e construir isso daí, certo? Beleza. E aí de repente, como é uma coisa um pouco mais complexa, não é uma coisa simples de eu ir lá comprar e colocar na parede, eu preciso me programar. Então, se fosse o caso, né, eu colocaria lá a construção da parede, vamos supor, segunda-feira eu tenho uma brecha assim de 2 horas aqui, então eu vou lá, vou medir tudo, né, deixar tudo organizadinho ali, as medidas que eu preciso, e comprar o material, né, se tudo isso der esse time de 2 horas. Então, beleza, já comprei material. Na terça-feira, me sobrou lá mais 1 hora, então 1 hora eu vou começar a montar esse painel. Na quarta-feira, mais 1 hora, daí eu coloco lá para fazer essa atividade até terminar ela durante essa semana, tá? Então, essas atividades extras, coisas que você deseja realizar na semana, você vai encaixando nos intervalos das suas atividades aí. Então é muito importante que você trace isso, porque senão você fica assim, eu quero fazer isso, eu preciso trabalhar, daqui a pouco tem uma demanda da família, né, que precisa, poxa, você só fica trabalhando, vamos tomar um café. Então, procurar encaixar nesses intervalos essas atividades extras, assim fica um pouco mais interessante de você poder trabalhar aí, ok? E por que é importante você criar essa rotina? Porque você criando essa rotina, certo? Dentro de você consegue montar um sistema, né? Um sistema de atividades. Olha que coisa interessante. E esse sistema de atividades, onde tem toda essa movimentação, aí você vai encaixando outras coisas, que de repente dentro desse sistema de atividade, você pode colocar uma outra pessoa para te ajudar, né? Por exemplo, no meu caso lá, dentro do meu sistema de rotina, a minha filha mais velha, que tem mais habilidades em relação
a organização de eventos, né, que a gente diz assim, ela tá muito boa, tem essa, tá pegando essa prática de organização, né? Então, ou seja, eu falo, filha, esse final de semana, por exemplo, eu quero ir com a Taira na praia. Ninguém quer ir, né? Só eu e ela, que a gente é meio doido assim, a gente resolve essas coisas. E ela vai lá e organiza tudo, né? Vê lá, aonde você quer ir? Eu falo assim, eu quero viajar pelo menos não mais que 2 horas de Orlando, né? E ir na praia. Então, beleza. Daí ela vai vendo, vai fazendo toda a checagem possível. Aí ela encontra alguns pontos, que foi o caso. Tem essas praias aqui, e tem uma praia tal. Eu falei, gostei dessa aqui que eu já vi falar, Clean Water Clean, né? Essa praia que todo mundo me recomendou e falou muito bem dela. Ela falou, deixa eu ver aqui. Ela achou, tá? Um hotel aqui, um resort, nessa praia e deixou reservado o final de semana, beleza? Então, pra mim e pra Thay tá tudo certo, não precisa ser uma coisa muito cheia de 9 horas, o importante é que seja uma estrutura confortável, meio que perto da praia, para que a gente possa curtir esse momento aqui, né? Ir na praia, pegar conchinha, dar uma andada, enfim, sair um pouco da rotina, andar de bicicleta, patinete. Então, veja, essa sistemática, quando está um pouco mais organizado, outras pessoas podem te ajudar em relação a isso daí, certo? Porque daí o que eu percebi? Não tinha nada na minha agenda final de semana, era possível fazer isso daí, falei, vamos fazer, né? Então, isso tudo pode te ajudar no seu dia a dia, tá? De repente, no seu sistema de rotina, aonde que antes não ficava muito claro o que precisava ser feito, então as pessoas não conseguiam te ajudar a manter esse ritmo aí, né? Virava aquele estresse, você tinha que resolver todas as situações, e aí fica muito difícil, né? Porque a tua cabeça está pensando no teu trabalho, daqui a pouco tem que levar os filhos na escola, tem que fazer comida, tem que limpar, tem que fazer compra, enfim, e vira tudo uma bagunça aí, certo? Então é importante, inclusive, fazer isso. A rotina, inclusive, da maioria das mulheres, né, que precisa fazer compra, também precisa ser organizado, né? Faça compras para a semana, que daí ajuda muito. Se você tiver mais condições e fazer o grosso da compra por mês, melhor ainda, certo? Porque daí é uma atividade que leva mais tempo, ok? E você pode fazer essa gestão por mais um período maior. Né? Então você não precisa ficar toda hora indo fazer compra. Faz o básico e na semana rapidinho você resolve situações mais pontuais, ok? E aí também, assim, às vezes também em toda essa sistemática você consegue fazer o quê? Encaixar coisas que as pessoas podem te ajudar, não somente fazendo aquela atividade para você, mas de repente te ajudando com algum equipamento, algum produto em si, que de repente você pode estar levando para te ajudar. Então, como assim? Por exemplo, eu vou fazer lá alguma atividade física, certo? Vamos supor, sei lá, no sábado vou fazer alguma atividade física, mas é todo sábado que eu faço isso, vamos imaginar assim. Então, sabendo que eu vou fazer essa atividade física, as pessoas falam assim, Cláudio, de repente você, fazendo essa atividade aí, você poderia levar, sei lá, uma cadeira para assistir essa atividade lá do seu filho, né? Uma água, um lanche. Então, a pessoa, ela se organiza e prepara essas coisas para que naquele momento que você vai fazer aquilo, você possa levar isso junto com você, né? Então, isso te dá mais conforto para fazer aquela atividade, né? Ou, de repente, que nem aconteceu agora, eu cheguei aqui na praia, tá? Lógico, eu me preparei algumas coisas, mas as minhas filhas lá também me ajudaram nos lanchinhos, né? Aquelas coisinhas. Cheguei aqui, poxa, tinha fruta, tinha sanduíches, tinha aqueles snackzinhos lá. Então, isso é muito legal. Mas por que elas conseguiram fazer isso? Porque já estava, entre aspas, rapidamente programado que viria para cá, e elas se organizaram e colocaram isso dentro
daquela lancheirinha, né, pra gente trazer aqui, e foi muito bom, porque a gente chegou, né, perto do almoço, a gente já tinha feito um lanchinho lá em Orlando, levamos mais ou menos 1h30, 2 para chegar aqui. Chegamos aqui, já fizemos um lanchinho rápido, tranquilo, né, não precisamos sair do hotel novamente para almoçar. A gente foi à praia, conhecer ali como é que era, a gente percebeu que é um pouco mais distante do hotel, e ficamos ali conhecendo o ambiente, né? Então deu tempo e a gente acabou até economizando não só tempo, mas dinheiro também, porque o lanche maior, né, a refeição maior ficou para a noite, e que a gente acabou jantando aqui no próprio hotel, né? Então isso é muito bacana aí, certo? O que é legal também? E você precisa tomar muito cuidado quando você vai fazer a programação da semana, tá? O que é importante você fazer? Quando você vai programar a semana, a gente tende a colocar tudo muito junto uma coisa da outra, né? Por exemplo, assim, eu tenho 3 reuniões na segunda-feira, eu coloco lá 9, 10 e 11, tá? É muito próximo uma da outra. Então são 3 horas de reuniões. Você precisa dar um intervalo para dar uma descansada, né? Tipo, dar uma esticada, dar uma relaxada, tomar um café, comer alguma coisa, ir ao banheiro, certo? Porque senão, somente, se você coloca muitas atividades na sequência, a sua mente acaba cansando. E aí a qualidade de atenção acaba caindo. Então isso não é muito interessante. Então é importante, se são reuniões diferentes, você colocar algum intervalo, certo? Se você tem uma reunião e alguma coisa física a se fazer, por exemplo, eu preciso buscar alguém ou ir ao supermercado, alguma coisa nesse sentido, coloque também um tempo extra. Por quê? Não é exatamente... o tempo não acontece exatamente numa ordem que a gente gostaria. Então, às vezes, eu tenho uma reunião, vamos por às 8 horas da manhã, beleza, termina às 9, e daí das 9, poxa, eu preciso ir no supermercado. Então, das 9 às 10 eu vou no supermercado, já coloco 10 horas, outra reunião. Então, 1 hora, aparentemente, parece mais do que suficiente para você fazer essa atividade de ir ao supermercado, voltar e continuar uma outra reunião, vamos supor assim. Mas você tem que entender que, saindo da sua reunião, no caso, você vai levar um tempo para se organizar e entrar no carro, né? De repente atrasa alguma coisa, conversa um negócio, vai no banheiro, só aí já consumiu uns 15, 20 minutos. Você se desloca até o local, vai mais uns 10, 20 minutos pelo menos, né? Dependendo da situação. E aí você vai ter que fazer a sua compra muito rápido, certo? E o que acontece? Gera estresse. Tá? Porque você não calculou esses tempos mortos, né? Onde você leva um tempo para dar o teu start para ir nessa atividade. Então eu recomendaria pelo menos 1h30, mais ou menos, porque em meia hora é mais ou menos esse time que você vai perdendo, né? Para sair para essa atividade mais física, mais presencial, ok? E aí você vai lá, faz com um pouco mais de tranquilidade isso. Então, 1h30, 2 horas, quando você tem que sair do seu home office para resolver outras situações. Assim você tem mais tranquilidade, menos estresse para resolver todas essas situações aí. Né? Porque já aconteceu, quando a gente não tinha esse ajuste, fala assim, não, você tem tempo? Pô, eu tenho tempo, então vamos. Quando chegava lá, faltava 20 minutos para o próximo compromisso. Daí ficava aquele negócio estressante, né? Tinha que fazer tudo corrido. E aí, no meu caso, a minha esposa já não gostava, porque assim ela não tinha aquele tempo de poder escolher com calma as coisas no supermercado, né? Enfim, isso era um problema. E como que a gente resolveu essa situação quando não tinha essa possibilidade de fazer nesse time de 1h30, 2 horas de intervalo? A gente fez assim, inclusive foi ela, a sugestão dela, me deixa lá, e assim que terminar os teus compromissos, você vai me buscar. E aí ficou muito mais tranquilo para elas e para mim também. Então eu ia lá, deixava elas, vamos supor, no supermercado, no shopping, alguma coisa assim, e isso ficou bem mais tranquilo. Porque em vez de eu levar 1h30 nessa atividade fora do meu home office,
eu fazia isso em, sei lá, meia hora, tá? Resolvia essa situação em meia hora. Já deixava e voltava. Eu tinha, então, 1 hora de intervalo de uma reunião a outra, até para descansar, né? Principalmente mentalmente, e preparar alguma coisa nesse sentido para a próxima reunião. Ou, se já tivesse tudo ok, se era só entrar na reunião, eu ficava nesse intervalo estruturando alguma outra atividade que eu precisava ajustar, né? Algum material, algum conteúdo que eu precisava lá alinhar. Então eu ficava um pouco até mais produtivo, porque eu já percebia que tinha essa janela, então eu ia procurar. Já descansei, já levei o pessoal onde tinha que levar, agora eu me focava no meu trabalho mais uma vez ali, até entrar numa outra reunião. Porque daí quando você entra na reunião não tem como você fazer mais nada, né? Você precisa ficar focado naquilo lá. E isso é a parte importante aí, tá ok? Então, essas são algumas dicas que eu queria passar para vocês, tá? E uma dica muito importante, tá? Isso sempre, à medida que o possível, eu sempre quero colocar para vocês, que é a importância da mudança fisiológica. Nossa, Cláudio, o que você tanto fala de mudança fisiológica, tá? Beber a água também é importante, tá bom? Isso também ajuda na tua mudança fisiológica. Mas o que me ajuda muito, e que às vezes as pessoas não entendem isso, são as atividades físicas, uma boa nutrição, uma boa alimentação. Tá? Não quer dizer que estou em dieta, né? Que no começo as pessoas falam, Cláudio, você está em dieta, você está aí fazendo atividade física, você quer ficar sarado aos 50 anos de idade? Eu falei, não, ficar com a barriga trincada é um bônus para mim. Na verdade, o meu grande objetivo é estar saudável, né? Por que estar saudável? Porque, se vocês olhassem aqui, você ia ver a pequena deitada nessa cama aí, né, desse resort. Tá descansando, porque daqui a pouco ela vai acordar, ela vai tomar seu shake, sua nutrição, né, seu café da manhã, e a gente vai sair, pedalar, conhecer aí a região também, certo? Então, ou seja, para mim, é muito importante eu estar bem fisicamente, bem mentalmente, certo? Para que quando ela exigir essa atividade de mim, eu esteja pronto para que eu possa corresponder, né, e poder brincar com ela esse tempo, né? E é uma coisa que eu defini. Eu já disse isso em outros conteúdos, que eu tenho 4 filhos, né? Eles já são todos maiores, não são maiores de idade, mas são todos maiores, mais de 14 anos de idade, então tá tudo certo, né? Agora ela que tem hoje 6 anos, ela vai precisar um pouco mais dessa atenção, né? Então, se eu estiver bem até para cuidar dela nesse sentido, eu vou estar bem para cuidar de todos também, né? Cada um na sua demanda. Então, para mim, isso é muito importante. Então, por que eu estou falando tudo isso? Que essa mudança fisiológica vai te trazer muito benefício. E que sentido que seria esse benefício? Coisa simples, né? Que nem eu dou essa dica aí que você pode usar imediatamente. Antes de qualquer coisa importante, tá? Se você não consegue fazer atividade física, faça 15 saltos, né? Dê 15 saltos. Faça algumas abdominais, algumas flexões de repente, dá uma corridinha no lugar. Tudo coisa rápida, menos de 5 minutos você faz isso. Bem menos, inclusive. Né? Dá uma esticada, enfim. Isso é muito bom. Por quê? Quando você faz essa movimentação, isso vai mudando o teu fluxo, né? Tua energia, a parte hormonal parece que começa a acordar, né? Eu já tomo meu café, né, meu shake, aquela coisa toda, já dou aquela movimentada, aquela alongada, e isso é muito importante. Então, quando você vai numa atividade que é de negócios, que é importante, você tem uma outra energia. E quando você tem uma outra energia, a pessoa que está do outro lado também percebe essa energia, né? Porque tem muita gente que às vezes entra em alguma reunião e fala, cara, parece que está morrendo, né? Parece que está sem, como diz um grande amigo meu, né? Você está sem queredeira de fazer aquela situação, tá? Parece que aquilo é penoso. Falei, cara, aí não vai a coisa, né? Precisa ser uma coisa gostosa, uma coisa de alto astral, energia positiva, porque
muitas vezes a gente está entrando em alguma situação para resolver alguma coisa para outra pessoa ou para a empresa, né, ou para a sua empresa em si. Então, você sente essa energia a partir do momento que você está energizado. E aí parece que a coisa toda começa a fluir numa coisa muito bacana, uma coisa muito gostosa, né? E aí passa reuniões até de 1 hora, 2. Eu tenho reuniões que levaram até 4 horas de reuniões, sem muito intervalo, né? E a gente estava lá, cara, entusiasmado, resolvendo aquela situação da empresa. Então, isso é muito importante, tá? Eu sempre digo, sempre que posso, faça essa mudança fisiológica, né? E muitas vezes são coisas simples, não são coisas complicadas que é difícil você fazer. Você não precisa nada muito complexo, nem roupa de academia você precisa. Você pode fazer com a tua roupa mesmo. Ah, eu não tenho roupa de academia, eu não tenho moletom, não tenho calção, não tenho tênis. Não precisa nada disso. Você pode fazer de calça jeans se você quiser, né? Dá seus saltos aí. Logicamente, se você usa salto alto, né, não vai saltar com isso daí. Tira ele, vai dar uns saltos aí, né, dá uma espreguiçada e você vai perceber essa mudança, né? Inclusive, se você puder me ajudar, coloca aí se você já fez isso daí e o que você sentiu, né, de melhora em relação a essa pequena mudança, tá? E aí, o que acontece? Pode ser que você sinta essa mudança e queira avançar um pouco mais. Olha só, é uma mudança de hábito, é uma mudança de mindset, tá? Aí você, em vez de fazer 15 saltos e tal, você fala, cara, se eu posso fazer isso e me sentir bem, eu posso fazer um pouco mais. E aí você vai avançando passo a passo, pouco a pouquinho, e a transformação começa a acontecer. E por que eu estou dizendo isso, gente? Tá? Porque tudo isso que eu estou passando para vocês aconteceu comigo, né? Então, ou seja, tem me ajudado muito em relação a fazer atividades físicas, na mudança de mindset, para que a gente possa avançar. Então, são 29 anos que eu estou nesse campo de batalha na parte de empreendedorismo, empresas e hoje investindo também, né, muito forte aí. Mas tudo isso, como eu falei para vocês, é um retrato que são anos acontecendo, todos esses fatores de ajuste para chegar até aqui. Qual que é o meu objetivo de criar esses conteúdos para vocês? Encurtar esse tempo, tá? Se eu puder, de alguma forma, encurtar seu tempo, mostrar os pontos cegos dessa caminhada do empreendedorismo, isso vai te ajudar a chegar um pouco mais rápido nos seus objetivos, certo? E qual é esse grande objetivo que eu gostaria que você atingisse? Que tornasse o seu negócio, a sua empresa, a sua atividade em um ativo precioso, um ativo de valor, que você pudesse ter um pouco mais de tranquilidade para viver do seu próprio negócio, certo? E entender que essa caminhada é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, e que pequenos ajustes nesse timeline, nessa linha do tempo, tá? Fazem grandes diferenças. Então, se você colocar na sua cabeça que mudanças de parte fisiológica é importante, daqui a algum tempo, daqui 6 meses, daqui a 1 ano, você vai olhar para você, tá? Na foto anterior e falar, cara, como eu mudei muito em relação daquilo que eu era fisicamente e agora pensando na parte do mindset, como mudou sua mentalidade, né? Você não passa a ser uma pessoa que procura resultados imediatos. É importante? Sim, claro que é importante ganhar dinheiro imediatamente, mas se você não conseguir pensar em médio ou longo prazo, isso não tem um resultado tão significativo lá na frente. Então você precisa pensar assim, né, num curtíssimo prazo de tempo, né? Ou seja, oxigênio para você respirar, que é ganhar dinheiro, mas você precisa pensar em médio e longo prazo para ter um resultado muito mais significativo, né? E nesses conteúdos é isso que eu quero passar para vocês, certo? Porque você não vai ficar rico da noite para o dia, você vai ter essa riqueza à medida que você vai construindo esse ativo, né, ao longo desse tempo. Porque, lembrando mais uma vez, o grande negócio que você vai fazer não é nessa
construção agora, né? Que você está, como a gente já falou, você está construindo um negócio ainda como sobrevivência, né? Se é o teu primeiro negócio. A partir do momento que você consegue gerir isso, já está sobrevivendo das suas vendas diárias e mensais, né, já está sobrando uma graninha, você vai começar a construir então esse ativo de valor para os próximos anos, né, aonde que em algum momento, se o teu negócio for próspero, for uma coisa bacana, outras pessoas vão se interessar no seu negócio e quem sabe você possa realizar aí o seu ativo, né? Como assim? A venda do seu produto, do seu negócio em si, ou completamente ou em parte, tá? Como assim? Você pode ter um sócio que interessa em investir nessa área, né? E você vende lá 10%, 20% ou mais, se assim você entender que faz sentido para você. E nesse momento, então, o que aconteceu? O teu ativo criou mais valor. Nesse momento, você entende agora quanto vale o seu negócio, né? Vamos imaginar que você vendeu o seu negócio, 10% do seu negócio por R$1 milhão. Opa! Ou seja, quanto vale então o seu negócio como um todo? R$10 milhões, né? Se 10% é R$1 milhão, né? Se minha conta não estiver errada, então se você vendeu 10% por R$1 milhão, os 90%, os 100% disso tudo vale 10 milhões, né? Então você já tem um valor do seu ativo aí, certo? E isso é muito interessante. Ou, às vezes, encerrou-se esse ciclo para você, você faz a venda então da sua empresa, e aí o teu caixa e todos esses anos de investimento e trabalho, pum, já dá uma engordada na sua conta bancária, certo? Então eu acho que isso que é super interessante. Você faz do seu negócio um meio de sobrevivência mensal, pagando os seus custos, né? Não fazendo toda aquela confusão de gestão dos seus gastos pessoais com a sua empresa. E se você deixar tudo isso organizado, lá na frente, você, todo esse investimento que você fez de tempo e de trabalho, ele gera novo caixa para você. E aí gera uma receita onde você pode depois empreender em outros investimentos aí, certo? Então, basicamente, é assim que eu tenho feito e acho muito interessante que quando você faz uma realização de venda do seu negócio, você teve sucesso naquele empreendimento, né? Porque às vezes esse conceito no Brasil é um pouco diferente. O cara fala, vendeu, né? Vendeu sua empresa. O cara vendeu porque estava quebrado, estava falido. Isso realmente acontece, certo? Mas não é legal quando você vende parte da sua empresa ou a sua empresa no momento que você está bem, né? Bem relativo assim, não estou devendo, mas você vende você concretiza aquele negócio e seu caixa, dá uma elevada. E a partir desse caixa você começa a fazer outros investimentos com o objetivo de acrescentar mais receita ainda no seu caixa futuro, né? Isso a gente falou em outro conteúdo também, que é importante, né? Você ir somando seu patrimônio líquido à medida que os anos vai avançando, porque seu custo anual de vida, né, tem que ser calculado por quanto tempo você vai viver daqui os seus próximos 10, 20, 30 anos, né? Então você tem que ter esse caixa na sua reserva para que você não tenha dificuldades lá na frente, futura, beleza? Então, todos esses conteúdos aí a gente tem debatido aqui dentro das mídias sociais, para que você possa ter um pouco mais de clareza para onde você quer chegar e como você pode chegar lá, certo? Então é isso aí, gente. Eu queria falar um pouco mais então sobre esse negócio do tempo, né, para a gente fazer essa gestão de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais tranquila, tá? Nada é perfeito, né? Como a gente sempre fala, existe um planejamento, mas nenhum planejamento resiste ao campo de batalha, porque ele muda, certo? Porque as coisas vão acontecendo de uma forma que você tem que fazer, ser flexível e fazer essa gestão da melhor forma possível, tá? Terminando semana a semana, você vai avançando aos seus objetivos. Então não faça planejamentos semanais que não faça sentido no seu planejamento mais a médio e longo prazo, né? Se você faz muitas coisas fora desse planejamento, você está mudando a sua rota de chegada, né? Se eu só fico pensando em coisas que
cheio de frufru, cheio de coisas que não tem nada a ver, que não me ajudam a chegar nos meus objetivos, eu estou desviando dessa rota inicial, né? E aí eu preciso fazer um ajuste. Então essa semana eu preciso fazer coisas que me agreguem a chegar lá, né? Não coisas que me distanciem disso. Então é importante você ficar atento a isso também, beleza? Então, no demais é isso. Eu acho que se puder ajudar vocês em relação à organização do tempo, é importante também para você ter uma chegada ou uma caminhada mais tranquila para os seus objetivos de negócio, beleza? Então fica a dica aí para vocês, sigam nossos conteúdos, tá? Para que você possa estar um pouco mais inteirado do que está acontecendo aí no mundo do empreendedorismo, né? Essa mudança de mindset, beleza? Então, meu nome é Claudio X, são mais de 29 anos de campo de batalha, tá? Como empreendedor, empresário e hoje investidor. Nos vemos nos próximos conteúdos. Grande abraço.